Estão me ouvindo então, né? Estão ouvindo? Oi? Tamo Ah, falando beleza, mutado beleza. aqui, pessoal. Ah, não, tá Eu tô bom. te ouvindo, só não sei o que você tá falando porque eu não participei dessa aula. Ah, tudo bem. Então, olha que legal. É, eu Então, também não. então vocês vão ser dois caras privilegiados, pessoas. Olha só. Deixa eu voltar um pouquinho. Eu quero voltar sobre essa questão porque nós discutimos sobre ela, mas eu não comecei a fazê-la não. Essa questão, se eu não É sobre me... o que essa questão? Essa questão, então, essa questão, ela traz a ideia da cinemática. A ideia de velocidade Ah, tá. média, a ideia de movimento uniforme. Essa ideia é simples. A ideia parece ser muito simples. MRU, no caso. Mas a questão, cara, ela tem, não é que ela é complexa, mas ela tem umas histórias aí que deixam a gente meio atordoado na questão. E aí, Beleza. nós começamos a ler a questão, começamos a tentar entender a questão, mas logo depois o nosso tempo venceu aí na coisa. Então, vamos seguir. Todo mundo está aí, né? Todo mundo está ouvindo direitinho. A Mariana chegou agora aí. Eu estou gravando aqui agora a parada já. Então, vou ler essa questão com vocês. Pode ser? Sim? Bora. O que foi importante, eu vou ler primeiro, e o que foi importante em cada trecho, cada slide, eu vou marcar o que foi importante para a gente, tá bom? A proposta minha do que o que é importante é aquilo que traz um conceito associado para movimento. Não sei se vocês viram aí, tá bem assim a chamada do exercício 1, movimento uniforme, velocidade média e movimento variado. E eu vou repetir para vocês. Na prova do Enem, você pode pegar qualquer prova. Todo ano tem uma questão dessa. Não é uma possibilidade. É uma certeza total. Entendi. Depois eu coisa então. É uma certeza total. Então vamos lá. A agricultura de precisão reúne técnicas agrícolas que consideram particularidades locais do solo ou lavoura a fim de otimizar o uso de recursos. Uma das formas de adquirir informações sobre essas particularidades é a fotografia aérea de baixa altitude realizada por um veículo aéreo não tripulado chamado VANT. O VANT, na verdade, nada mais é do que uma coisa similar a um drone, mas ele é uma estrutura um pouco maior, ou bem maior, né? Na fase de aquisição, é importante determinar o nível de sobreposição entre a fotografia, e a figura abaixo ilustra como uma sequência de imagens é coletada por um VANT e como são formadas as sobreposições frontais. Primeira coisa para vocês, pessoas. Eu acho que de importante nessa parte da questão agora não tem nada. O que a gente pode tentar guardar desse texto inicial é que vem tipo uma espécie de um drone bem grande. Esse drone está a uma baixa altitude e ele vai tirando foto do terreno. Todo mundo teve essa ideia? Sim ou não? Sim. Verdade, eu Beleza. participei dessa aula sim, você ficou de Ah, resolver essa. isso. Ontem você deu aula, professor? Ontem? Ontem eu dei. Ontem foi domingo, né? É, Foi. Que horas? Eu dei ontem, só não vou lembrar que horas. 6 e pouco. Ah, foi 6 e pouca, né? Isso aí. Então, olha só, mas eu não fiz isso. Eu fechei a ideia do magnetismo. Ontem nós fechamos a parte do magnetismo, a parte final, que classifica tipo de substância magnética. Mas fique tranquilo que a gente pode fazer um apanhado. Mas não pode esquecer Não, vejo depois no mas não vídeo. pode esquecer que o próximo conteúdo nosso, ele é extremamente importante, o próximo, porque o próximo ele traz informação sobre a anatomia da ocular e anomalia visual, que é uma coisa que aparece o tempo todo e não vai deixar de aparecer. Mas vamos lá. Então, acho que todo mundo entendeu isso, né? Vem tipo um drone gigantesco, não tripulado, vai tirando fotos do terreno e pronto, essa é a ideia. Então, não tem nada que eu possa marcar agora na questão. Mas agora, olha o segundo textinho. Na verdade, nesse dia, foi a Cecília que comentou algumas coisas. Nem sei se ela está aí hoje, mas foi ela que comentou. Mariana, tá dando para ver aí, Mariana? Tá, né? Tá bom. Então vamos lá. O operador do VANT recebe uma encomenda na qual as imagens devem ter uma sobreposição frontal de 20% em um terreno plano. Para realizar a aquisição das imagens, seleciona uma altitude fixa de voo de 1.000 metros a uma velocidade constante de 50 metros por segundo. A abertura da câmera da fotografia do VANT é de 90 graus, sabendo que a tangente de 45 vale 1. Antes que eu possa terminar de ler esse textinho, pessoas, vamos pensar fisicamente. Eu vou até pegar o meu pontuador aqui. Fisicamente, tem alguma coisa que você acha importante que eu possa anotar aqui de dados? Fisicamente? Vou falando para vocês, ver se vocês concordam comigo. Eu acho que um dado muito importante 1.000 é vocês... metros. 1.000 metros, que é a altitude, isso aí. 50 metros por segundo. Isso aí. E a velocidade 50 metros por segundo. Isso aí, vocês não podem esquecer disso. Isso é o dado físico.
esse drone está a 1.000 metros do solo e a velocidade que ele está se propagando assim, na horizontal, é de 50 metros por segundo. Beleza. Então, deixa eu apagar isso aqui, porque senão eu vou poluir minha figura toda lá na frente. E olha só o que ele fala agora. A perguntinha dele. Com que intervalo de tempo o operador deve adquirir 2 imagens consecutivas? Então, olha só, pessoas, a perguntinha do cara. Vai passar esse drone, ele vai tirar uma foto, aí ele continua voando e tira outra foto. Então, qual é a perguntinha dele? Quanto tempo leva para ele tirar da primeira foto até a segunda foto? Quanto tempo leva? Só que antes de você ter ideia de quanto tempo leva para você tirar a primeira da segunda, você tem que ter ideia de como que seria a estrutura desse drone não tripulado, que é um pouco maior, que é chamado do Vant. Tá aí, ó. Vocês estão conseguindo ver a figurinha aí mais ou menos? Sim ou não? Sim, sim. Eu tô vendo. Tá. Deixa eu tentar melhorar um pouquinho aqui a minha descida aqui. Aí, tá bom, agora ficou melhor. Então, olha o que eu vou marcar para ver se vocês concordam. Aqui tirou uma foto. Tá vendo aí no pontuador vermelhinho? Concorda que aqui tirou uma foto? Sim. Sim. E aqui também tirou outra foto. Então, entre uma foto e outra, você concorda que ele andou daqui até aqui? Aham. Sim. Olha o que eu vou colocar, o que vocês falarem. Olha aqui. Então, a distância que esse cara andou é daqui. O último ponto é esse aqui. Sim ou não? Sim. Sim, claro. Tudo bem. Então, é esse pedaço que eu quero. Agora, olha só, pessoas. Eu não sei se vocês lembram. Ah, sim. Deixa eu só puxar com o meu pincelzinho. Ele vai ficar estranhão, mas a gente vai conseguir enxergar legal com ele. Então, a distância que esse cara andou, o drone, foi daqui até aqui, ó. Então, a primeira coisa que eu quero calcular, pessoas, qual foi a distância que esse drone andou da posição 1 até a posição 2? Aí você fala, poxa, como é que eu vou fazer isso? Bom, vocês concordam comigo? Eu vou fazer um aumento da figura, tá? Mas eu quero que vocês vejam isso. Vocês concordam comigo que isso aqui que eu estou circulando é um triângulo retângulo? Sim. Sim? Então, pessoas, peraí, vou dar uma aumentada nele aqui para ficar melhor para a gente enxergar. Vou dar uma aumentada nele. Assim. Porque fica melhor para a gente fazer algumas situações. E assim. Eu coloquei do lado esquerdo aqui. Não sei se todo mundo está conseguindo visualizar. Vou botar o ângulozinho dele aqui também. Não vou conseguir escrever tão bem esse ângulo, mas vai dar para a gente entender que esse ângulo aqui embaixo, porque está até na figura lá, é um ângulo de 45 graus. Até aí está tranquilo para todo mundo? Sim ou não? Tranquilo. Vocês concordam comigo que a altitude desse drone até a superfície, até o solo, é 1.000 metros? Sim. Então é esse aqui? Vê se eu fiz certo. Todos concordam? Uhum. Então, o que eu preciso determinar por enquanto, se vocês aceitarem, é esse pedacinho aqui, ó, que eu vou colocar uma interrogação. Sim ou não? Sim, sim. Olha comigo, vê se vocês concordam. Olha comigo lá. Aquela interrogação que eu coloquei aqui, essa interrogação que eu coloquei, esse pedaço desse triângulo aqui, pessoas, é o mesmo pedaço aqui. Sim ou não? É mesmo. Metade, né? Isso. Botar um E é o triângulo na mesmo metade. pedaço desse outro triângulo aqui, Matheus. Opa, passou demais. Desse aqui. Uhum. Beleza. Aí você fala Professor. assim. Oi, sim, pode falar. Isso aí eu não entendi não. Como é que é? Opa, deixa eu dar uma leve desmanchada, sem eu desmanchar tudo. Aqui. Esse aqui também. Boa. Pronto. Vou te mostrar aqui para você. Bom, o que eu vou fazer aqui, Franklin? Eu sei que eu separei o triângulo grandão aqui. Eu sei que a altitude aqui é 1.000 metros e eu quero saber esse pedaço aqui do triângulo. Tudo bem? Beleza. Tudo bem. Deixa eu apagar mais aqui para você ver melhor. Deixa eu apagar esse aqui mais, que vai ficar melhor. Aí, agora vai ficar um pouco melhor para você visualizar. Esse pedaço que está em interrogação ali, ô Franklin, é esse pedacinho aqui, ó, do triângulo, sim? Show. Beleza. Agora eu vou apagar esse pedacinho que eu falei para você enxergar melhor o que eu vou falar agora.
Ó, só que esse mesmo pedacinho, Franklin, que eu marquei para você ali agora, vale o mesmo valor desse pedacinho que eu estou marcando aqui agora. Sim ou não? Sim. Então, vê se você concorda comigo, você, Matheus, Mariana e todo mundo aí. A distância da posição 1 até a posição 2, pessoas, é 2 vezes essa interrogação que eu vou achar aqui, menos esse pedacinho aqui, ó. Sim ou não? Sim. Eu não ia conseguir pensar nisso não, tá? Opa, tem um chat aqui então. Peraí que eu vou voltar aqui. Deixa eu ver no chat aqui. Tem um chat aqui para mim. Beleza, Luana falou que sim. Então, a única saída, Franklin, é a gente imaginar isso. Aí você fala, pô, mas como é que tu vai tirar isso? Eu não sei se vocês lembram da questão. Ele falou que você tem que expressar da fotografia 20% dela. Vocês lembram? Lembro. Esse pedacinho, então, Matheus, equivale ao quê? A 20% Aos da 20%. distância. Então, veja bem, eu tenho que achar quanto que vale aquele pedacinho ali que está em interrogação. A distância do Vant, do 1 até o 2, vai ser o dobro dessa interrogação que eu vou achar, menos quanto? 20%. Menos 20%. Ah, e como é que tu vai achar isso? Que eu não sei, pessoas, vou escrever aqui para vocês, ó. Não sei se vocês lembram, existe uma relação trigonométrica que é bem assim, cateto oposto dividido pelo adjacente. Essa identidade trigonométrica que você usa o cateto oposto dividido pelo adjacente, vou botar aqui, ó, nada mais é do que quem, pessoas? A tangente, que nesse caso particular é a tangente 45. É o cateto oposto que está na frente desse ângulo de 45, que na verdade é quanto? 1000, dividido pelo cateto adjacente, que você não sabe que está em interrogação, que eu vou chamar de x. Fala para mim, até aí todo mundo entendeu? Sim. Agora, pessoas, escutem só. Eu não vou voltar no texto não, porque eu já vou dar essa informação para vocês. Ele fala que a tangente 45 vale 1. 1, que é a tangente 45, é igual a 1000 dividido por x. Pessoas, quem vai ser o x que é a nossa interrogação, então? 1000 metros. Mateus, fala comigo. Se o primeiro triângulozinho, o primeiro ladinho dele vale 1000, o outro também tem que valer 1000. Concorda comigo? Sim. Então, da posição 1 até a posição 2, você vai colocar como a distância total sendo 1000 mais 1000 menos 20%. Ou seja, olha o que eu vou escrever aqui. 2.000 menos 20. Isso, distância de 1 até 2. Isso. Distância de 1 até 2 vai ser o 2000 menos 20. Deixa eu ver se eu consigo achar o porcento aqui. Menos 20%. Então, distância de 1 até 2. Pessoas, deixa eu fazer uma pergunta mais simples. Quanto que é 10% de 2000? Quanto? 200. 200. 200. Isso. Vocês concordam que 20% é o dobro? Se 20% é o dobro, pessoas, vai ser quanto? 400. Então, qual a distância de 1 até 2? Todo mundo concorda que a distância de 1 até 2 é 1.600? Aí, beleza. Sim. Agora, escute. Olha o que eu vou apresentar para vocês. Que eu vou colocar aqui. O Matheus, Franklin, Mariana, Raíssa, todos que estão aí. Deixa eu fazer uma perguntinha para vocês. De acordo com o que você viu, eu lendo a questão, você acha que esse movimento é com velocidade constante ou não? Sim, acho que sim. Sim. Não foi informado nada. Sim. Se ele é com velocidade constante, vocês vão ter que lançar a mão de uma historinha que eu falei para vocês que vocês não podem esquecer nunca. Se é com velocidade constante, você pode resolver como se fosse velocidade média. Deixa eu abaixar aqui o negócio para melhorar aqui. Isso. Opa. Aí. Você pode resolver como se fosse velocidade média. E eu não sei se vocês lembram. Como é que eu faço a continha para velocidade média? Velocidade média é igual a distância dividido pelo tempo. Fala para mim, Franklin, ou Matheus, ou qualquer um. Qual a velocidade do drone?
50 metros por segundo. Beleza. Qual a distância entre duas fotos consecutivas ele percorreu? 2.000. 2.000. 1.600. 1.600. Isso aí. Tudo isso dividido pelo tempo. Aí como é que fica essa coisa, pessoas? O 50 vai dividir o 1.600. Então, qual vai ser o tempo que ele levou entre duas fotos consecutivas? 1.600 dividido por 50. Corta um zerinho com zerinho, que eu vou fazer isso aqui para ficar bonitinho. Dessa vez eu vou fazer isso. Corta um zero com outro zero. Vai ficar, na verdade, então, pessoas, 160 dividido por 5. 160 dividido por 5, depois de 1 milhão de contas, olha quanto que dá. 32 segundos, pessoas. Quanto tempo leva, então, entre duas fotos consecutivas por esse Vante? 32 segundos. Só, pessoas, que essa questão era uma questão muito difícil. Muito difícil porque ela envolvia muito mais conceitos associados à interpretação do que qualquer outra história que a gente pudesse imaginar. Mas, claro, que essa é a primeira pedrada que eu estou fazendo com vocês hoje. A grande pergunta não é se você saberia, Frank, a grande pergunta é, vocês conseguiram entender a ideia da minha resolução? Sim, sim, claro. Sim? Eu até entendi, eu só me perdi um pouco nessa questão da tangente. Ah, sim. Por que nós usamos a tangente? Primeiro, você tinha altura. Segundo, você queria saber o quanto que esse drone tinha percorrido nessa linha aqui, ó, que é a linha da horizontal. Então, quer dizer que você tinha um cateto que era altitude e precisava do cateto seguinte. Quando você tem um cateto e deseja outro cateto, os lados, sem ser necessariamente a hipotenusa, obrigatoriamente você vai ter que usar a tangente. Mas fique tranquilo que vai ter muitas questões que nós vamos ter que usar seno, cosseno e tangente até para a gente se acostumar com essas ideias, né? Mas o que vocês acharam da primeira questão, assim, pensando em nível de dificuldade, né? Deu para... Eu até gostei. Então... Eu gostei pra caramba, Tudo professor. bem. Então, cara, eu vou botar uma mais difícil agora. O que vocês acham? Pô, perfeito. Faz aí. Vamos fazer a mais difícil, então. Deixa eu ver aqui. Luana, fala aí, Luana. Tranquilo? Mariana. Deixa eu ver mais quem. Nicole, Raíssa, Matheus, já falou que tá beleza. Ralf, fala aí pra gente. Como é que tá as coisas? Tá dando para entender? Deixa eu ver o pessoal aqui, no chat aqui. Tudo bem, Luana. Pessoas, qualquer dúvida, vocês podem estar falando, ok? Qualquer dúvida a gente pode estar falando. Não se esqueça que a aula do sábado, pessoas, que rola, que são 2 aulas que rola, elas sempre vão ser direcionadas para a gente fazer algumas questões, ou várias questões da matéria que está desenvolvendo durante o ano e que a gente supostamente acha que é importante na provinha do Enem. No domingo a gente traz um assunto mais específico que a gente vê com pouca frequência e que cai também no Enem de vocês numa prova externa, ok? Então deixa eu apagar esse aqui então e vamos para a próxima então, apagando aqui. Fiquem tranquilos que eu estou gravando aqui também essa coisa. Caso vocês precisam visualizar de novo a explicação, tá tranquilo. Agora deixa eu falar para você. Sabe por que eu botei essa questão? Para a gente fazer? Vou falar por quê. Teve um aluno meu de um 3º ano de uma escola que pediu para resolver essa questão. Aí ele falou que ele estava olhando a resolução lá no Braille. Pessoas, primeiro, você não olha esse recurso. Cara, a possibilidade de ter muito erro lá é muito grande. E aí, quando ele usou esse recurso para tentar entender a resolução, ele ficou mais confuso. Então, quando vocês tiverem dúvidas em uma questão, é melhor vocês trazerem para mim e aí a gente resolve no final de semana, ok? Beleza. Eu acho que fica melhor até para vocês entenderem melhor. Deixa eu passando. Opa, cheguei na questão. Deixa eu descer aqui a gente de novo, nossa fotinha. Olha aí, pessoas. Outra questão. Olha quem está aqui, pessoas. Quem está aqui? Olha lá quem está aqui. Morfeu, vem cá. Aí ele deitou aqui. Aí, pessoas, ó. Olha o abençoado aí. Ele está aí. Eu botei outra questão do Enem, pessoas. Mas eu quis pegar uma questão do Enem de cinemática, porque quando você pega a prova do Enem para ver as questões de cinemática, você nem sabe escolher, porque todo ano não tem.
Aí eu fiz questão de pegar as mais difíceis, as mais enjoadas, ok? Sim, estão ouvindo então, né? Ok, Tá perfeito. bom. Então vamos lá. Deixa eu ler com vocês essa questão então. A nossa ideia é ler a questão, tirar alguma coisa que a gente acha que é importante e tentar falar o que nós entendemos dela. Essa é a ideia da cinemática. Sempre vai ser assim. Ó, o motorista que atende uma chamada de celular é levado à desatenção, aumentando a possibilidade de acidente e ocorre em razão do aumento do seu tempo de reação. O cara está falando o seguinte, ó, o cara quando está no celular e está dirigindo ao mesmo tempo, ele perde um tempo precioso no trânsito e isso pode provocar até um acidente fatal. Ele está dizendo isso, né? Aí ele fala, considere dois motoristas, o primeiro que é um cara atento e o segundo que está utilizando o celular enquanto dirige. Eles aceleram seus carros inicialmente a 1 metro por segundo ao quadrado. Então, pessoas, eu acho que a primeira informação que eu posso falar aí para vocês é o seguinte, que tanto o motorista atento e o motorista desatento, ambos estão acelerando, quer dizer que ambos estão aumentando a sua velocidade. Isso está claro para todo mundo, sim ou não? Sim. Beleza. Sim. E olha o que ele fala. Em resposta a uma emergência, freio com uma desaceleração igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Quer dizer que tanto o motorista atento e o desatento, quando vê algum obstáculo, os dois conseguem imprimir a mesma desaceleração. Quer dizer que os dois, quando pisam no freio, têm a mesma resposta. A diferença que a gente vai perceber, pessoas, que o motorista atento, ele vai ser mais rápido na atuação desse efeito. Então, a tendência é que ele pare mais rápido. Já o motorista desatento, ele vai ser um pouco mais lento para começar a acionar os freios. Mas, mecanicamente, a resposta do veículo ela é idêntica. E olha só o que ele fala. O motorista atento aciona o freio a velocidade de 14 metros por segundo. Então, vamos fazer assim. Não sei se vocês concordam comigo. Vocês concordam que são duas histórias? Sim ou não? Sim. E que tal a gente tentar resolver a história de um e depois resolver a história do outro? Porque olha a perguntinha do cara, olha a perguntinha do cara. Que distância o motorista desatento percorre a mais que o motorista atento até a parada completa? Então, se vocês concordarem comigo, eu vou começar fazendo primeiro do motorista atento. E eu vou exatamente calcular qual foi a distância que ele percorreu desde o momento que ele viu o obstáculo e ele começou a acionar os freios. Qual é a distância que ele percorre? Então, essa é a minha ideia. E depois eu vou fazer a mesma coisa para o motorista desatento. Qual é a distância que o motorista desatento percorre a mais do que aquele motorista atento, levando em conta que esse cara que está desatento pode ocasionar um acidente? Vocês entenderam a proposta de resolução? Sim. Então, olha o que eu vou botar aqui então. Vou escrever aqui, ó. Motorista. Nossa. Motorista atento. Agora eu quero que vocês participem juntos comigo, tá? Pessoas, primeiro, fala para mim, qual a velocidade inicial do motorista atento? Naquele momento que ele vê o obstáculo. Que ele vê o obstáculo? Não tem. Tem? 1 metro por 1 metro por segundo. Quase. Tá nas 1, 2, 3, 4. Na quinta linha. Ó, o motorista atento. 5 metros por segundo. 14, ó. Ele aciona o freio a velocidade de 14 metros por segundo. No momento que ele pisa no freio, pessoas, qual era a velocidade dele? 14 metros por segundo. 14, olha lá, 14 metros por segundo. Raíssa, Matheus, todo mundo aí, Mariana. Todos aí, falem comigo o seguinte agora. Esse cara vai ter que parar, sim ou não? Sim. Qual a velocidade final dele? Esse 0. 0. Agora vamos lá. Agora eu preciso de vocês. Na questão fala que no momento que ele pisa no freio, ele imprime uma desaceleração. De quanto, pessoas? 5 metros por segundo. Tudo bem, Franklin. Agora uma pergunta para você. Esse valor que você falou para mim, ele é positivo e negativo e por quê? É negativo, ele está negativo. parando. Negativo, porque ele está reduzindo a velocidade. É menos 5 metros por segundo ao quadrado. Até aí está tranquilo para todo mundo? Sim ou não? Falem comigo. Sim. Pessoas, o que eu quero calcular? Qual é a distância que esse cara vai percorrer?
né? Eu quero saber a distância que ele vai percorrer. Falem para mim, até aí todo mundo entendeu o que eu fiz na questão? Sim. Beleza. Pessoas, agora o que eu vou fazer? Eu vou lembrar, eu vou colocar aqui do lado, tá? Eu vou colocar aqui do lado porque eu acho muito importante isso. Quando você está em movimento variado, pessoas, você tem 3 possibilidades. Inclusive, eu apresentei uma diferente para vocês na semana passada, não. Sábado, eu apresentei para vocês. Eu vou começar por essa aqui, ó. Toda vez que eu percebo que a velocidade aumenta ou diminui, que tem aceleração, eu tenho 3 equações associadas para o movimento variado. Primeiro, lembra dessa equação que eu já apresentei para vocês? Sim ou não? Sim. Vi vovô atrás do toco. Aí você fala, pô, quando é que eu vou usar esse vi vovô atrás do toco? Quando você tiver as 2 velocidades, a final e a inicial e o tempo. Tá bom? Se você tiver 2 velocidades e o tempo, eu uso o vi vovô atrás do toco. Qual a outra que tem? Não sei se vocês lembram. Ó, v ao quadrado igual VO ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a distância. Vocês lembram dessa fórmula também? Sim ou não? Vovô pegou vovó mais 2 amigas dela. Pessoas, quando é que eu uso vovô, vovó e 2 amigas delas? 2 velocidades e distância. 2 velocidades e distância. E qual é a terceira que nós temos, que eu vou colocar aqui? Distância é igual a 1 sobre 2, vou botar assim, ó. Vou botar assim, 1 vezes o A vezes o tempo ao quadrado, mas tudo isso, pessoas, dividido por quanto? 2. Por 2. Agora, e quando é que eu vou usar essa que você botou agora? Quando você não tiver as velocidades. Quando você tiver tempo e distância, eu uso a terceira. Quando eu tiver 2 velocidades e o tempo, eu uso o vi vovô atrás do toco. Quando eu tiver 2 velocidades e a distância, eu uso vovô, vovó e 2 amigas delas. Agora, posso fazer uma pergunta para vocês? Posso? Passa. Vocês concordam comigo que vocês querem a distância? Sim. Se você quer a distância, e isso é verdade, vocês concordam comigo que a primeira está fora da jogada? Vai ser a segunda, né? Vai ser a segunda. Tenho 2 velocidades e quero a distância. Está fora a terceira porque não tem nada de velocidade. Então, nós vamos fazer isso, pessoas. Vamos usar a segunda. Então, ó, velocidade ao quadrado, vou repetir, igual velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes a distância. Agora eu pergunto e vocês respondem para mim. Primeira perguntinha minha é, pessoas, quanto que é a velocidade final? Fala aí. 0. 0 ao quadrado, beleza. Quanto que é a velocidade inicial? 14 metros por segundo. 14 ao quadrado. A aceleração, pessoas, é mais ou menos? Menos. E menos com mais dá o quê? Menos, né? Menos. 2 vezes a aceleração, que é 5, e a distância que eu desejo calcular. 0 vezes 0, 0. 14 vezes 14, 196, se eu não me engano. Menos 2 vezes 5, 10 vezes D. Pessoas, esse 10D negativo vai para o outro lado como? Positivo. Igual a 196. Pessoas, quem vai ser a distância? A distância vai ser 196 dividido por 10. É só você andar uma casa decimal para a esquerda. 196 andando uma casa decimal para a esquerda vai dar 19,6 metros. Até aí todo mundo concorda comigo, sim ou não? Sim. Claro. Pessoas, acabamos de calcular a distância percorrida pelo motorista atento. Mas eu tenho que calcular a distância percorrida pelo motorista desatento e ver a diferença entre eles. Matheus, deu para entender? Deu. Deu? Ô, Franklin? Eu? Rapaz, é impressão minha, bicho? Ou você tá no modo raivoso hoje? Eu tô só a força do ódio depois de ter trabalhado feriado. Rapaz, você tá acertando todas as perguntas, pô. Isso aí é no modo ódio. Então continua nesse modo aí. Fica nesse modozinho aí. Esse é o melhor que tem. Pessoas, eu posso apagar essas coisas que vocês estão vendo aí para fazer agora só guarda para mim, tá? 19,6 metros, guardem para mim. Eu posso apagar isso para ir agora no motorista desatento? Pode. Então Pode, vamos pode. lá então. Apagando e vamos no motorista desatento. Pessoas, eu nem vou escrever não, vou botar só assim, ó, MD,
você já sabe que é um motorista desatento. Agora, escutem, olha que merda, cara. Isso a gente vai ter que entender. Tem uma loucura aqui, tem uma loucura. Ó, o motorista atento aciona o freio a velocidade de 14 metros por segundo, beleza. Enquanto o desatento, pessoas, em situação análoga, ele leva quanto tempo para iniciar a frenagem, pessoas? Um segundo a mais. Então, olha só, galera. Nesse 1 segundo a mais que ele leva, gente, ele fica 1 segundo acelerando o carro ainda. Vocês captaram essa ideia? Que ele fica ainda durante 1 segundo acelerando o carro? Sim ou não? Sim. Então, olha o que eu vou fazer aqui. Olha o que eu vou escrever. Essa primeira parte que eu vou fazer é durante 1 segundo ainda, o que, pessoas? Acelerando. Acelerando. Então, vão comigo. Vê se vocês concordam. Velocidade inicial desse cara. Opa, VO. É 14 metros por segundo. Ele continua acelerando. Então, é uma aceleração positiva. 1 metro por segundo ao quadrado. Segunda coisinha, o tempo que ele continua nesse modo, acelerando, é ainda durante o que, pessoas? 1 segundo. E o que eu vou calcular? A velocidade que ele atinge, pessoas. A partir dessa velocidade que ele atinge, é a partir dessa velocidade que ele começa a reduzir a sua velocidade até parar. Então, é isso que eu tenho. Olha, eu quero calcular, vão comigo. Essa velocidade dele final, depois que eu obter essa velocidade final, eu vou tentar saber o quanto que esse cara percorreu de 14 metros por segundo até essa velocidade final. Como? Olha aqui do lado. Vocês lembram dessa equação que eu botei agora? V igual VO mais A vezes T, sim ou não? Sim. Então vamos lá comigo, quero saber a velocidade final. A inicial dele é 14. A aceleração desse cara? 1. O tempo que ele fica? 1. Quer dizer que ele vai começar a parar o carro quando a velocidade dele vale quanto, pessoas? 15. Agora você concorda comigo, Franklin, que nesse período de 14 metros por segundo a 15 metros por segundo, ele andou uma distância? Mas o professor, Sim. para chegar nesse 15 aí, eu nem precisava ter jogado isso em fórmula, né? Não, eu só quis deixar para ficar bonitinho, para você saber de onde está saindo. Só de onde saiu isso? Então eu estou mostrando de onde saiu. Mas vocês concordam comigo que de 14 a 15 ele andou uma distância? Sim ou não? Sim. Então Sim. como é que eu vou saber isso? Lembra disso que eu usei hoje de novo? Ó, VO ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a distância. Vão comigo, velocidade final dele agora. 15 ao quadrado. Velocidade inicial dele, 14 ao quadrado. A sua aceleração desse processo que ele está acelerando, pessoas, é 1, não é isso? Não é 1? Isso. Vezes a Isso. distância. Agora eu vou lá, preciso de vocês. 15 vezes 15. 225. Pessoas, o 14 vezes 14, já vou passar para o outro lado negativo, tá? Menos 196. 2 vezes 1. Sim? 225 menos 196. Todo mundo concorda que é 29? Sim ou não? Sim. 29 dividido por 2. Vê se é isso. 29 por 2. Isso. 14,5. Pessoas, falem comigo. Todo mundo entendeu o que eu fiz agora? Eu calculei a distância que ele percorreu de 14 até quanto? De 14 até? 14,5. 15. De 14 metros por segundo até 15 metros por segundo. Eu calculei essa distância. Agora, pessoas, eu vou calcular a distância até parar. É de 15 até quanto? De 15 até? Fala zero. Zero. Isso. Velocidade ao quadrado. Matheus, você está quietinho. Você está entendendo, Matheus? Tô tentando fazer os dois ao mesmo tempo. Copiar enquanto eu vou pegando a matéria. Por isso que eu tô um pouco mais quieto. Tá bom. Pessoas, velocidade final comigo. Ele para. Então, se ele para, é quanto? 0. A inicial era 15, pessoas. É 15 ao quadrado. A aceleração, o Frank falou pra gente, é negativa, porque tá diminuindo, né? Então, por isso que eu já botei um menos. E agora, diminuindo, ele parando, não é 1 mais, é quanto? É 5 vezes a distância. 0 vezes 0 é 0, certo?
Menos 2 Sim. vezes 5 é menos 10D. O menos 10D está na direita, vai para a esquerda positivo. Vai para a esquerda, positivo. Isso aí. E 15 vezes 15? 225. 5. Pessoas, quem vai ser o D? Rapidamente. É 225, 225 dividido por 10. 225 dividido por 10, pessoas. 22,5 metros. Franklin, soma para mim, Franklin, por favor. A distância que o motorista desatento percorreu, 14,5 mais 22,5. Quanto que deu? Como é que é? Desculpa. A distância percorrida pelo motorista desatento. Fala para mim. 14,5 mais 22,5. Quanto que deu? 37? 37? 37, não é? Acho que é 37 mesmo. Né? 37, boa. Deixa eu botar aqui. 37 metros. Agora deixa eu botar embaixo. O motorista atento, pessoas. Qual foi a distância que eu calculei com vocês? 19,6. 19,6. Pessoas, agora falem para mim. Qual foi a diferença de distância percorrida entre o motorista atento e o motorista desatento? Eu vou ter que fazer o tal do MD menos o MA. Quem é o MD? 37. Menos. Quem é o MA? 19,6. Fala para mim, quanto que dá isso? 17,4. 17? Isso. 17,4. Pessoas, essa questão seria uma questão muito difícil. Muito difícil. Não é difícil, muito. Grande também. É grande. Mas espera aí, tudo bem que ela ficou grande, ficou difícil. Mas o principal, vocês entenderam a ideia? A ideia sim. Demorei, mas entendi. Tá, agora presta atenção. Olha a vantagem. Eu fiz questão, lembra que eu falei com vocês hoje? Hoje não, eu tô falando sempre. Velocidade média, MRU e variado cai sempre, né? Sabe o que eu fiz questão de fazer? Pegar questões que apareceram no Enem, que tinham uma coisa muito particular e que era diferente das outras. Aí você fala, melhora isso. Eu estou dizendo para vocês o seguinte, gente. Depois que eu fizer a outra questão aqui agora, e somar daquelas questões de sábado, todas que eu pegar, vocês já sabem como resolver. Porque o restante tudo vai ser exatamente o que, pessoas? Tudo exatamente igual. Ah, sim, entendi. Tudo exatamente igual. Então, nós estamos fazendo o total de movimento variado, velocidade média, movimento variado e movimento uniforme. Total são 11 questões. Só que depois que eu cumpri essas 11 questões, nada